É tudo culpa sua, Narsa. Você não disse que, enquanto usarmos as coordenadas do mundo da lava como uma armadilha, podemos nos livrar delas e fazê-las desaparecer em uma divisão espacial. Você disse que ninguém saberia. A runa da lua na testa de Zegna diminuiu quando ele estreitou os olhos. Como eu saberia que 3 Morningstar Warlocks, quando se uniram, eram tão poderosos quanto magos da lua radiante? A misteriosa voz feminina soava como a de uma garotinha mimada. Você está me chamando de inútil? Vêem-se veias na testa de Zegna. O quê? Como eu poderia fazer uma coisa dessas? Você é minha aluna, afinal de contas a voz da menininha foi repentinamente substituída por uma madura. Tudo que temos é um comércio, uma troca de benefícios. Zegna estava respirando pesadamente ao afirmar esse fato. Tudo bem, tudo bem. Eu sei o que você quer. Wide está lutando com você pelo mundo da lava, e Leilin está desafiando seu poder no continente central. Mas tudo isso não importa. Enquanto tivermos sucesso em nosso plano, você pode avançar para amanhecer e se tornar um rei. Até mesmo apagar todo o Warlock Union seria um pedaço de bolo, e muito menos apenas ele. Sua voz era muito gentil e extremamente fácil de ser pego nela. Com as palavras reconfortantes da voz feminina, Zegna reuniu a compostura e voltou para uma câmara secreta escura em sua torre de mago. Passando por camadas de restrições, ninguém encontraria nada na sala, exceto uma fonte circular no centro. Uma grande quantidade de ar negro turbulento fervia dentro dele, e alguns rostos humanos pálidos e inexpressivos estavam flutuando na superfície. Um pequeno fio branco de ar subiu, antes de formar algumas figuras humanas altas que se moviam lentamente ao redor de Zegna. Como é? Eu gastei todos os meus tesouros para isso, e até mesmo, a voz de Zegna baixou. Está com boa aparência. A configuração do Lago da Lamentação está quase completa, tudo que resta são os últimos passos. A voz feminina ficou um pouco fria, bip. As reservas da marca da linhagem da Criança do Sol foram reforçadas, bip. A resistência elementar do fogo do hospedeiro aumentou, juntamente com as solicitações oportunas do Aiship. A mente de Leilin se afastou um pouco enquanto ele olhava para as runas em forma de sol nas costas de suas mãos. Eu preparei isso especialmente para Zegna, mas ele nem apareceu. Leilin teve que admitir que ele não havia previsto a reação do adversário. Zegna era um vilão de mente estreita, mas ele permaneceu composto sob tal provocação. Isso estava fora das expectativas de Leilin. Ou talvez outra pessoa o tenha persuadido a não agir. Leilin acariciou o queixo. Se esse é o caso, deve ser alguém que tenha um status de prestígio no relâmpago de Júpiter. Qual deles é isso? É melhor assim mesmo. Nós recuperamos todo o nosso território, e eu nem precisei usar uma das minhas impressões de linhagem. Essas impressões de linhagem eram quase tão fortes quanto os de Rank 6. Eles eram definitivamente um trunfo de Leilin, e era melhor que ele continuasse a escondê-los. Além disso, Leilin podia sentir que a marca da linhagem de sangue em sua pele ressoava com a chama de fogo modificada, e eles se complementavam. Com o passar do tempo, essa ressonância tornou-se cada vez mais óbvia. Poderia ser que o antigo filho do sol estivesse relacionado com a Fênix. Leilin descartou seu próprio pensamento com uma risada. Mentor. Estes são todos os documentos relacionados ao corpo temperado no clã Ouroboros. A porta do escritório abriu e o Snoop entrou com toneladas de documentos pretos e gravações de bolas de cristal. Todos os documentos haviam sido empilhados na mesa de Leilin, formando uma pequena colina. Ótimo trabalho. Leilin acenou com a cabeça em encorajamento para este aluno prático disto. Ele o mandou embora quando ele começou os documentos. Havia muitos tipos diferentes de aparelhos de gravação no Magus World, e eles vieram em diferentes formas, tamanhos e materiais. Livros feitos de papel real eram muito escassos. Na verdade,
Lei tinha visto até um livro feito inteiramente de bronze antes, assim como livros feitos de osso. Afinal, o clã Ouroboros era uma das principais organizações do continente, e a primeira coisa que Lei pensou depois de folhear os documentos foi encontrar uma maneira de melhorar sua vitalidade. Os efeitos colaterais do aumento maciço em sua força da alma ainda tinham que ser resolvidos. Além disso, a julgar pela sua saúde atual, havia muito poucos feitiços e métodos de refinamento que seriam úteis para ele. Lei casualmente virou uma de livro semelhante ao Tionari. Na pálida página amarelada havia uma rosa colorida, as folhas e pétalas parecendo tremer um pouco. Ah! Querida Trives! Eu te adoro, adoro seus olhos que são tão perolados e... Enquanto folheava uma enorme quantidade de conteúdo misturado, ele encontrou o que pareciam ser linhas curtas deixadas para trás por um bardo entediado. O fraseado era pobre e o texto um pouco incoerente. No entanto, Leilin examinou a coisa sem pensar muito. Ele colocou os dedos em um pedaço de papel com marcas levantadas sobre ele, deslizando suavemente através de cada letra. Foi então que algo bizarro aconteceu. Uma linha de fogo apareceu na parte em que Leilin se tocou e o resto das letras começou a se contorcer. Havia até mesmo pequenos pés pretos crescendo sobre eles quando começaram a se rearmar. O seguinte texto contém informações sobre os estágios iniciais da reforma de Odo Worms. Somente magias oficiais e acima podem tentar. Outra linha instrucional apareceu, e o Aiship soou ao mesmo tempo. BIP. Objeto que permite a detecção da radiação indutiva, com base na taxa de atividade da radiação detectada, pode ser transferida para a vitalidade do hospedeiro. Probabilidade 0,0000000001%. Leilin fechou o livro, sentindo-se bastante sem fala. Tais técnicas ocultas e métodos de indução só poderiam ser criados por aqueles na classificação 13 e acima. Rank 1 ou 2 magos que praticavam isso teriam sua vitalidade estimulada e começariam a melhorar. No entanto, tal coisa era muito fraca para Leilin. Reforma através de Odo Worms. Há um aumento máximo de 3 vitalidade, e acrescentou resistência contra o veneno. Os olhos de Leilin brilharam azuis enquanto ele acariciava seu queixo, mas o novo visual seria simplesmente muito feio. E é inútil para mim atualmente. Ele balançou a cabeça e passou para a próxima fonte. Com sua posição no clã Ouroboros, ele poderia usar qualquer recurso que quisesse. Ele terminou de folhear todos os documentos em alguns dias. Nenhum outro magus teria conseguido realizar muito depois de uma rápida navegação. Eles teriam que gastar tempo para entender e memorizar as informações. Ao contrário deles, no entanto, toda a informação estava agora na memória de Leilin, para nunca mais ser esquecida. Aiship, analise os novos dados e procure métodos que possam melhorar minha vitalidade atual, solicitou Leilin. Ele não apenas examinou todos os documentos sobre as formações de refinamento do corpo, como também organizou todos os rumores e lendas relacionados a melhorias na vitalidade, dando tudo para o Aiship para analisar. Mesmo que ele não tivesse muita fé na biblioteca do clã Ouroboros, apenas algumas pistas eram boas o suficiente para ele. BIP. Pesquisa concluída. Encontramos 3 métodos que servem ao host. Juntamente com seu relatório, o Aiship projetou algumas informações na mente de Leilin. 1. Conversão para a Dvork. Isso resultará em um aumento de uma vez de 40 de vitalidade. 2. Adquira o título de Virtuoso Sky Sage e entre em contato com o setor autorizante. Ajudará no avanço da força física do anfitrião em 2 filas de uma vez. 3. Consuma a poção gigante de dragão juntamente com o sacrifício de sangue de Hades. Irá resultar no aumento aproximado de 10 de vitalidade. Estes foram os 3 métodos que o Aiship descobrira, os métodos mais adequados ao próprio Leilin. Claro, eles foram deduzidos de rumores e conteúdo científico.
Lei Lin teria que fazer seu próprio trabalho para conseguir todos os recursos necessários para prosseguir com eles. Mesmo assim, era muito melhor para ele do que para os magos que não tinham a menor ideia quando encontravam problemas, tendo que experimentar todos os métodos um por um. Conversão de Adoforque. Onde diabos eu vou encontrar uma formação mágica tão antiga para a conversão da vitalidade? Lei Lin sorriu amargamente. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Quanto a se tornar um virtuoso céu sábio, ele murmurou enquanto tocava o queixo, afundando no pensamento. O castelo do céu estava sob o controle do monarca dos céus, mas estava aberto a todos os estudiosos. O título de virtuoso céu sábio era um título honorário naquele lugar. Para o rigor dos magos, aqueles que conseguiram obter os títulos, eram todos os mestres dos eruditos. Entrar em contato com o cetro autorizado seria o benefício dos direitos. Havia rumores de que isso poderia aumentar o físico de magos sem quaisquer efeitos colaterais. Claro, com a ajuda do Aiship, Lei Lin estava confiante em passar nos testes. No entanto, o Castelo do Céu estava localizado no território de um monarca, e ele não tinha certeza da atitude do monarca dos céus realizado para a guerra de linhagem fechaduras. Por isso, ele não estava confiante nesse plano. Quanto à última coisa, a poção do dragão gigante e o sacrifício de sangue de Hades são bem simples de se conseguir. Eu posso usar um monte de kobolds para refinar um pouco de sangue de dragão, e eu também tenho uma formação mágica para o sacrifício de sangue de Hades. Os olhos de Lei Lin piscaram com a luz. O aumento é um pouco baixo, mas é bom o suficiente. Ele finalmente percebeu o quanto era difícil para os magos avançarem. Sua vitalidade já era grande como um feiticeiro, e ele ainda enfrentava tantas dificuldades no avanço. Imagine o quão difícil seria para o Morningstar Mage. Provavelmente havia muitos magos presos no Reino da Estrela da Manhã devido a uma estagnação em sua força e vitalidade da alma. Vamos fazer isso por agora. Vou preparar a poção do dragão gigante, usá-la para aumentar minha vitalidade, depois seguir para o Castelo do Céu, pensou Lei Lin.